Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Giba e você está aqui no meu canal Coisas de Giba. E o que eu pretendo mostrar nesse canal? Bom, esse aqui vai ser um vídeo de introdução e também já o episódio 1. Eu vou mostrar algumas coisas, né, que eu aprendi durante a minha vida, que eu acho interessantes, que eu acho que são legais, jogos que eu quero compartilhar, que são coisas que eu acho que valem a pena poder passar para as pessoas. Então, já faz tempo que eu estou com esse projeto na minha cabeça. Eu ia colocar outro nome, mas acabei optando por Coisas de Giba. E é isso. Eu espero que vocês gostem, né? Que curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam, né? Cliquem no sininho para ativar as novidades quando tiver vídeo novo. E é isso, né? Vou contar muito com a participação de vocês, comentando os vídeos, fazendo sugestões. Críticas construtivas sempre são bem-vindas. E vamos lá, começar com a primeira, que é como calcular o dia da semana em qualquer data. Tá? Qualquer data, vamos limitar aí ao ano 1 até 9.999, por facilidade de cálculo e treino, né? Também nem tem por que querer calcular a data antes de Cristo ou ano 50.000, e também não faz sentido. Até porque tem algumas considerações a serem feitas, né? Daqui a pouco eu vou entrar aqui no mérito. Pode ser que lá, sei lá, nem exista mais gente, não exista mais o planeta Terra, o método o calendário já mudou, sei lá, muita coisa pode acontecer, né? Então, mesmo sendo 9.000 anos, também acho que vai mudar muita coisa, mas só para ter um parâmetro. Então, vamos começar aqui. Então, esse método que eu vou ensinar para vocês, eu conheci na internet como método Doomsday, que na tradução ao pé da letra significa dia do julgamento, dia do juízo final, último dia, que eu sinceramente não sei qual que é o propósito desse nome no método, mas enfim, é o método que eu uso hoje. Agora, antes de saber esse método, eu aprendi por muitos anos através desse método aqui, o Cybernetic Learning Systems, que foi uma senhora que cuidava da minha avó materna, falecida, vozinha querida e amada. Ela viu num desses programas de televisão, aquelas propagandas, né, que vendem de tudo, e comprou esse curso aqui com fita cassete. Eu nem sei se ela chegou a abrir isso aqui, a ver. Imagino que não, né? Mas um dia ela comentou, falei, que legal, ela falou, leva pra você e tal. Levei e aprendi um método para calcular datas, só que aqui é um outro método que você faz por chaves dos meses e tal, mas só de datas de 1901 até 2100. Então só consegue calcular nesses 200 anos. Tá? Então, eu durante muito tempo usei esse método, mas um dia eu falei, nossa, mas será que não tem uma maneira de calcular, sei lá, mais datas, né? Antes de 1900, depois de 2100? Até que procurando eu encontrei esse método Doomsday, que não existe mais
o site que eu aprendi, não existe mais na internet. Eu sei que eu tenho uma cópia impressa, que eu tentei achar esses dias, mas não encontrei, mas tenho certeza que eu tenho impressa. Mas enfim, eu vou passar para vocês o método Doomsday. Agora tem algumas considerações históricas que eu tenho que passar, porque fazem parte influenciam no cálculo das datas. Tentar passar rapidamente. Sei que todo mundo quer aprender a calcular, mas é muito importante. Então, segundo eu encontrei aqui na internet, tem sites que dizem 45 a.C. Opa! Tem anos que falam 46 a.C., que foi quando foi instituído o calendário juliano pelo imperador Júlio César. Então, a partir dessa data, tinha o calendário como nós conhecemos hoje, de domingo a sábado, né? Domingo é o primeiro dia da semana, domingo a sábado, com 29 dias em fevereiro, do jeito que conhecemos hoje. E até que chegou, aqui está 1582, mas antes disso tem uma outra informação que eu encontrei, que em 1577, ou seja, 5 anos antes, o Papa Gregório XIII ele se reuniu com alguns astrônomos da época, um grupo para discutir questões, né, das observações astronômicas com relação ao calendário, que eles achavam que tinham erros, né, que precisavam ser corrigidos, e durante esses 5 anos, após essas conversas, ele instituiu o calendário gregoriano, eliminando 10 dias do calendário. Tá? Pelo que eu encontrei aqui, o objetivo da mudança era fazer regressar o equinócio da primavera para o dia 21 de março. Né? A duração do dia e da noite é exatamente a mesma, né? Nesse dia, alguma coisa assim. E desfazer esse erro de 10 dias da época. Então, do dia 4 de outubro de 1582, que era uma quinta-feira, a pessoa foi dormir no dia 4 e acordou no dia 15, na sexta. Então, tá vendo que o dia da semana manteve o mesmo, de quinta continuou como sexta, só que foram 10 dias a mais. Vai saber o que aconteceu com os aniversariantes, né, desse ano. Tadinho, será que eles não ganharam presente? Bom, enfim. Então, com essa correção aí de 10 dias, foi acertado essa questão aí das observações astronômicas. Tá? Hoje, nós estamos em 2021, mas já faz algum tempo que se sabe que a Terra leva em torno aqui, né, aproximadamente, de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, que dá esse valor aqui, colocando casas decimais, para dar uma volta ao redor do Sol, que é o que caracteriza a duração de um ano. Então, como no calendário nós normalmente temos 365 dias, está vendo que a Terra ela demora um pouquinho mais em cada ano, né? Que dá esse vírgula 24 aqui. Coloquei essa parte aqui em vermelho, esse 189, porque tem muitos sites que eu procurei, eles já arredondam isso aqui para 2, em vez de 189, eles arredondam aqui para 24 ou 22. Né? Inclusive, isso deve ser a razão pela qual alguns
Sites também, em vez de falarem em 46 segundos, falam em 45,7, 46,08, 47 ou até 56, né? Isso aqui dá bem diferente dos demais, mas eu acho que é por questão de arredondamento aqui, número de casas. Mas enfim, hoje nós sabemos que a cada 4 anos, né, para compensar essa diferença aqui, na verdade eles arredondaram de tudo isso aqui para 25. Então, 0,25 quer dizer 1/4 de dia a mais, eles consideraram. Então, um dia tem 24 horas, então 1/4 de dia são 6 horas. Ou seja, eles estão considerando 11 minutos e 14 a mais do que realmente ela demora. Então são 674 segundos a mais, que dividido por 3.600, que é para passar de segundo para hora, divide por 60, e de hora, segundos para minutos, divide por 60, e de minutos para hora, divide por 60. Então é a mesma coisa que dividir por 3.600. Então, a cada ano tem uma diferença de 0,187222 de hora a mais. Isso além do dia a mais que já é considerado no ano bissexto. Tá? Ou seja, se dividir 24 por isso aqui, ou seja, vai dizer que a cada 128 anos aproximadamente, nós vamos ter mais um dia a se considerar, né? Vai estar usando um dia, vai ter essa diferença de um dia a mais. Então, tem que ter uma correção no calendário. E isso eu não estou considerando no método. Estou imaginando que até 9.999, que é o que eu coloquei na minha planilha, que eu já mostro para vocês, que essa correção não vai ser feita. Tá? Fins didáticos. Então pode ser que, sei lá, daqui centenas de anos já tem alguma mudança, que aí o cálculo a partir dessa data vai ser outro, e aí lá a pessoa que quiser inventar outro método, achar outro método, vai ter que se adaptar. Mas enfim, vamos lá. Então, isso é um fator à parte. Nós sabemos, né, que a cada 4 anos tem um ano bissexto, mas no calendário juliano tinha também a questão de que para saber se um ano era bissexto no calendário juliano, simplesmente dividia os 2 últimos dígitos do ano por 4, se for divisível é bissexto, ponto. Então, o ano, sei lá, 1304 é bissexto, porque 4 é divisível por 4. 1324 é bissexto, assim por diante. E os anos seculares também, por exemplo, ano de 1300, era considerado bissexto também. Tá? Teoricamente, se você dividir 0 por 4, dá 0 e sobra 0, então deu o resto 0, é bissexto. Só que, para o calendário gregoriano, não basta apenas que os 2 últimos dígitos sejam 4, divisíveis por 4, né? Tem a questão também dos anos seculares. Então, no caso dos anos seculares, esses anos eles devem ser divisíveis também por 400. Então, por exemplo, o ano 2000 é divisível por 400. Dá 5 e resta 0. Então, o ano 2000 foi um ano bissexto. Agora, o ano de 2100 não vai ser bissexto. Por quê? Porque 2.100 dividido por 400 não dá
conta com resto zero, assim como 2.200 e 2.300. Então só em 2.400 que vai ter um ano secular bissexto, certo? Isso para o calendário gregoriano, ou seja, de 15 de outubro de 1582 para frente. Tá? Então vamos começar a parte de cálculo já, que seria uma, entre aspas aqui, conforme eu coloquei, tabuada do 12. Que assim, quem aprendeu tabuada na escola, aprendeu tabuada do 1 ao 10. Do 1 ao 9, né? Multiplicando de 1 a 10. Então, tabuada do 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, até 4 vezes 10, 40. E depois fica, né, a pessoa acaba aprendendo os demais, tá? Então aqui no caso do 12 vai ser importante para o cálculo a primeira parte que nós vamos utilizar são os dois últimos dígitos do ano. Nós vamos dividir por 12. E a outra parte, quer dizer, os dois primeiros dígitos do ano, nós vamos dividir por 4. E no caso de ter apenas 3 dígitos, você considera um zero na frente. Então, o ano 500 seria 0,500. Então, separa o 0,5 e 0,0. O 0,0 vai dividir por 12 e o 0,5 vai dividir por 4. Então, além da tabuada do 12, a gente vai ter que saber esse detalhe aqui também dos restos da divisão por 12, desses dois últimos dígitos. Isso no exemplo prático vai ficar mais fácil, tá? Sei que no começo é meio confuso, mas na prática, depois, se não ficar muito claro, assiste de novo. Aí depois de ter visto o exemplo prático, fica mais fácil de entender o que eu estou falando, tá? Então, no caso dos restos da divisão por 12, você tem o divisor, o dividendo, o quociente e o resto. Então, pegar um exemplo rápido aqui, supondo que o ano termine em 24, sei lá, 1924, então 24 dividido por 12 dá quociente 2 e resto 0, porque 2 vezes 12 dá 24, então dá resto 0. Então, o quociente é 2, o resto é 0, você soma 2 com 0, que dá 2. Então, se o resto da divisão por 12 for 0, 1, 2 ou 3, além de você somar o quociente com o resto, né, você, na verdade, não vai somar nada. Né? Se for 4, 5, 6 ou 7, você vai somar o quociente com o resto, e se ele for 4, 5, 6 ou 7, você ainda soma mais 1. Tá? Se o resto for 8, 9, 10 ou 11, além de somar o quociente com o resto, você vai somar mais 2. Então, por exemplo, o ano 1911, você vai dividir 11 por 12. Dá para dividir 11 por 12? Não dá, então dá 0. Então dá 0 e sobra 11. Então sobrou 11. Então 0 mais 11, que é o 0 do quociente, mais 11 do resto, dá 11. Mais 2 dá 13. Então, como o resto é 11, você tem que somar 2. Tá? Então são 4 números que somam 0, são os mais baixos. Esses 4 números você soma mais 1, e os 4 números mais altos soma 2. Tá? Tabuada do 4 vai precisar para calcular os dois primeiros dígitos do ano. Então, também no exemplo prático nós vamos ver isso aí. Tá? Mas está aqui a tabuada do 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Eu acho muito importante, se você não aprendeu tabuada, pelo menos essas tenta decorar, né? Do 4, do 12 e do 7 tem, eu vou colocar aqui embaixo, é só 3 linhas. Tá? O resto da divisão por 4, por 12 que a gente fez aqui, o resto vai de 0 a 11.
Se 12 não dá para ser, porque senão você conseguiria dividir antes. Então, a divisão por 4 sobra resto 0, 1, 2 e 3. Tá? Aí nisso nós vamos atribuir esses dias da semana, que vai ficar mais fácil no exemplo prático. Tá? Então, se der 0, nós vamos considerar... Isso aqui é uma data provisória, tá? Não é o dia da semana que cai a data. Então, se der 0, a gente considera terça, 1 domingo, 2 sexta, 3 quarta. Calma que lá para frente vai ficar mais claro. A tabuada do 7 que eu falei aqui, precisa saber só esses 3, né? 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21. Como são 7 dias da semana, às vezes caem uns resultados, sei lá, números 20. Para ficar mais fácil de calcular, em vez de usar 20, nós retiramos os excessos de 7. Podem ser 7, 14 ou 21. Então, se deu 20, dá para tirar 14 e a gente vai trabalhar com o número 6, em vez de trabalhar com o número 20. Então, são só esses 3 casos. E aqui temos o método que eu falei, chamado Doomsday. Esses aqui são os dias que são classificados como Doomsday. E o que quer dizer isso? Então, assim, para cada ano, o Doomsday vai cair num dia da semana. Tá? Um exemplo prático vai ficar mais fácil de entender. Mas então, vamos supor, por exemplo, vamos ver aqui. Vamos supor que num determinado ano o Doomsday caiu sexta-feira, sei lá. Então, todos esses dias aqui do ano vão cair na sexta-feira. Então, né, 3 de janeiro, 28 de fevereiro. Aqui ele fala em 0 de março, né, que seria um dia antes do dia 1º de março. Eu não sei por que não colocou dia 7 de março, que cai no mesmo dia da semana, mas, enfim, eu estou sendo fiel ao que eu vi no método. Então seria o dia 0 de março. Se quiser decorar como 7 de março também, não vai fazer diferença, tá? Então, tá vendo que esses que estão em vermelho eu já falo já. Esses que estão sublinhados e estão em vermelho. E tem esses outros aqui que estão todos em vermelho também. Então dá para perceber uma similaridade aqui. Tá vendo que do 4 para baixo, todos que são pares, eles têm o Doomsday no mesmo dia, do mesmo número do mês. Então, 4 do 4, né, 4 de abril, 6 do 6, 6 de junho, 8 do 8, 8 de agosto, 10 do 10, 10 de outubro, 12 do 12, 12 de dezembro. Então, todos esses dias aqui, que são fáceis de decorar, são Doomsday. Tá? Os vermelhinhos. Aí, para baixo do 4, nós temos 9 do 5, que é 9 de maio, e temos 5 do 9, que é o contrário. Então, 9 do 5, 5 do 9. 11 do 7, 7 do 11. Tá? Então, 9 do 5, 5 do 9, 11 do 7, 7 do 11. São Doomsday também. E quando tem ano bissexto, para os casos dos meses de janeiro e fevereiro, tem que aumentar um dia. Então, nos anos bissextos, o Doomsday cai nos dias 4 de janeiro e 29 de fevereiro. Tá? Lá no exemplo eu vou considerar isso aí. Tá? Então, vamos lá para o exemplo prático tão esperado. Eu vou fazer 2 aqui, um do calendário gregoriano e um do calendário juliano, né? E aí, vamos ver se de repente der tempo, eu faço mais algum na hora ali com vocês, ao mesmo tempo.
Então eu peguei aqui como exemplo a data do meu aniversário, 21/9/1979. Isso aí, meu aniversário. Então vamos lá, o primeiro passo é verificar se o ano é bissexto. Então, como que faz para saber se é bissexto? Se for ano secular, não é o caso, tem que ser divisível por 400, então não é o caso, não é secular. Então nós pegamos os dois últimos dígitos e dividimos por 4 para saber se tem resto zero e aí saber se é bissexto. Então 79 não é bissexto, porque você divide e não tem resto zero, que o 80 teria resto zero, né? O 79 ele tem resto 3, porque o maior número múltiplo de 4 que cabe em 79 é 76. Em 76 sobram 3. Então não é bissexto. Então chamei de passo zero, porque como não é um passo, né, é só de verificação do ano, não é um passo que faz parte do cálculo do dia da semana, então eu chamei de passo zero aqui, entre aspas, inclusive. Então, vamos ao passo 1, enfim. Então, dividimos o 79 por 12, que é o que eu falei lá da tabuada do 12, que é bom saber. Então, nós temos que saber quantos 12, ou 12s, né? Quantos 12s? Sei lá, quantos 12 cabem em 79. Então, se a gente olhar rapidinho aqui na tabuada do 12, se você ainda não decorou, então é o 72. Por quê? Porque o 84 já passa, né? Nós estamos no 79. Então cabem 6 12s. Certo? Então, 79 dividido por 12, 6. Então, como 6 vezes 12 dá 72, sobram 7. Tá? Então, qual que é o cálculo que a gente tinha feito na tabelinha lá? Você soma o quociente, que é 6, com o resto 7, dá 13. Então, o resto 7 naquela tabelinha, cadê? Resto 7, você soma 1 no valor do quociente do resto. Então, o quociente é 6, o resto é 7, dá 13. Com mais 1, 14. Só que lembra, número grande, aqui no calendário gregoriano, é melhor reduzir. Então, vamos tirar os excessos de 7. Então, 14 menos 7 dá 7. 7 menos 7 dá 0, que é esse 0. Agora, se você já tiver a tabuada do 7 bem consolidada, se você já souber que o 14 é múltiplo de 7, você já pode zerar direto. Tá? Então, esse número guarda na cabeça, 0. Esse número, quando você está... Isso aqui é um cálculo mental, né? Você vai olhar, vai fazer tudo mentalmente, você tem que ir guardando os valores. Então, você dividiu por 12, deu 6, somou 7, 13. Precisa somar mais 1, porque o resto é 7, 14, 0. Bom, deixa o 0 guardadinho. Segundo passo, nós vamos pegar os dois primeiros dígitos do ano. Então, 19. Divide por 4. Então, quantos 4 cabem em 19? Cabem 16. 16, então, cabem 4. 4 quatros, que dá 16, e sobra 3. Tá? Então, aqui nesse caso nós vamos considerar o resto. Então, o resto da divisão por 4 deu 3. Então, nós vamos guardar quarta-feira na cabeça. Então, nós já temos o 0 da divisão por 12 e quarta-feira da divisão por 4. E o que a gente faz agora? A gente soma, né, a quarta-feira que a gente pegou com o 0 que nós calculamos. Então, quarta mais 0 é quarta, não vai somar nenhum dia. Então, após essa soma, né, do dia da semana que caiu
considerando o resto, né, que é o quarta-feira, você soma com o que deu na divisão por 12, e esse é o Doomsday. Então, após terminar o passo 3, então a gente sabe que para o ano de 1979, o Doomsday é quarta-feira. Então, todas essas datas aqui, ó, em 1979, né, desconsidera que esses se fossem bissextos, né? Então todas essas datas caem numa quarta-feira. Então, para o caso de setembro, que é 5/9, então dia 5/9 é uma quarta-feira. Então 5/9, que é o Doomsday, é quarta-feira. Só que nós não queremos o dia 5, nós queremos o dia 21. Então se você sabe que o dia 5 é quarta, opa, então a cada 7 dias cai no mesmo dia da semana. Então você vai somando 7 e 7. Então, 7 mais 5, 12. Já chegou no 21? Não. 12 mais 7, 19. Opa, tá perto já. Então 19 também é quarta. Então dia 12 é quarta, dia 19 é quarta. Então, se dia 19 é quarta, mais 2 dias, 21. Então, 21 é sexta-feira. Então, aqui na minha planilha que eu vou disponibilizar para vocês, né? Deixa eu rapidinho passar aqui. Então você pode selecionar aqui para gerar as datas, né? Gerar as datas aqui. Você pode escolher que ele gere datas dos calendários só juliano, só gregoriano ou juliano e gregoriano, tá? Então se você clicar só em juliano e pedir para gerar datas, tá vendo? Só vem datas até 1582, até 4/10/1582. No gregoriano, se colocar para gerar datas, vai ser só de 15/10/1582 para frente, até 31/12/9999. Tá? E se colocar juliano e gregoriano, que depois, se tiver craque já, eu recomendo tentar esses. Acho que de antemão, no começo, tenta só pelo gregoriano, que é o que tem mais datas, né? E aí, depois, tenta só o juliano e aí depois mescla. Tá? E aqui você escreve sua resposta depois que você calculou e ele diz se está certo ou errado. Então, vai, essa data aqui, vou chutar qualquer coisa, quinta. Ele diz que está errado. Aí tem um placarzinho aqui que ele vai até dizendo se está certo ou errado, quantas, né? Aí você vai calculando. Vamos ver qual que é o dia certo aqui. Não, é terça, quinta, sexta. Ó, é sexta. Ó, tá vendo aí? Ele coloca corretas. Então aqui tem 50. Eu coloquei 50 e fiz né, implementei um cronômetro aqui. Dá o início. Ele começa a contar, você vai treinando, tá? A hora que chega no fim, você dá aqui o botão fim e ele registra o tempo, o dia, a data. Aqui tá cortando, precisa, depois eu vou ajustar, né? Mas aí ele diz o tempo que você fez e gera um histórico. Você pode apagar o histórico aqui também, né? Tá? Então aqui é para treinar. Agora eu coloquei aqui embaixo um campo para você escrever a data que você quiser para saber o dia. Então, que no meu aniversário lá, 21/9/79, diz que é sexta. Vamos ver se é sexta. 21/9/79 é sexta-feira. Então, tá vendo? Dá para conferir aqui. Então, tá? Então, qualquer coisa, volta o vídeo para ver de novo os passos. Depois você pode pegar uma outra data para treinar. Segue o exemplo que eu fiz aqui e você vai cada vez melhorando, tá? Aí vai treinando o calendário gregoriano até a hora que você se sentir seguro para aprender o juliano, que tem uma variaçãozinha para o cálculo, que é o que eu vou explicar agora. Então treina primeiro o gregoriano, depois vai para o juliano.
Então vou pegar aqui como exemplo 2/2 de 1380. Então, primeiro passo, que é o passo 0, igual ao do gregoriano, é saber se é bissexto. Então 1380 é bissexto? Então como que a gente sabe? 80 é divisível por 4? Quer dizer, é ano secular, antes de tudo? Não, não é ano secular, né? Então, já não precisa dividir por 400 para saber se é, porque isso é coisa só do gregoriano, e sendo ano secular no calendário juliano, já é bissexto, tá? É considerado bissexto. Então, não é o caso de ano secular aqui. O 80 é divisível por 4? É. Dá 20 com resto zero, então é bissexto. Então, quando o ano é bissexto no calendário juliano, conforme eu disse, está aqui nos Doomsday, isso só impacta se a data considerada for de janeiro ou de fevereiro, que aí soma um dia aqui no Doomsday. E nesse caso, sim, nós estamos calculando uma data de fevereiro, de um ano bissexto. Então, nós temos que considerar o dia 29/2 e não 28/2, tá? Então, vamos começar o passo 1, que é igual o começo do gregoriano. Então, divide por 12. Quantos 12 ou 12s cabem em 80? Cabem 6, que dá 72. E sobra, quanto que sobra? 8. Então, segundo a tabelinha lá, do 12, resto 8, soma 2. Então, soma 2. Cadê? Soma 2 aqui. Então, quociente resto dá 14, com mais 2, 16. No gregoriano, nós tiramos os excessos de 7 aqui. No juliano, não. Por quê? Porque nós, no calendário juliano, nós não vamos usar esses 2 dígitos aqui para dividir por 4, para ver o resto, e do resto encontrar o dia, esses dias aqui. Não. No juliano é sempre domingo essa etapa. Coloquei até maiúsculo aqui. Tá? Então não vai dar um daqueles 4, vai ser sempre domingo. Só que nós estamos aqui no 16, foi o cálculo. Tá? Não vamos tirar excesso de 7. Nós vamos subtrair dos 2 dígitos que estão aqui, que 13, que é o 13. Então 16 menos 13, que dá 3. Aí você pode estar se perguntando, tá, e se for menor que 13? E se aqui der 8? Sei lá. 8 menos 13 dá menos 5. Fica meio estranho, né, de trabalhar com menos 5. Então, quando é menor do que o número que você vai subtrair, você pode somar 7, que cai no mesmo dia. Como uma semana tem 7 dias, dá no mesmo. Então, se fosse 8, 8 mais 7, 15. E aí você pega o 15 e subtrai de 13, daria 2. Tá? Só se fosse o caso, né? Mas aqui deu maior, 16. Então, 16 menos 13 dá 3. Então, diferente do gregoriano, que a gente procura uma das 4, nos 4 dias, aqui vai ser sempre domingo. Então, você vai pegar domingo mais o valor que der aqui. Então, domingo mais 3 da quarta-feira, que é o Doomsday. Então, no ano de 1380, o Doomsday é 4. Então, todas essas datas aqui, e agora como é bissexto, considere esses 2 aqui. Então, todos esses dias aqui caem numa quarta-feira. Então, como a questão aqui é fevereiro, nós vamos pegar 29/2. Então, 29/2 é quarta-feira. Então, no primeiro caso, nós pegamos uma data, o Doomsday caiu numa data no começo do mês, né, 5/9, e nós fomos para o 21. Então, seria uma data de número menor para uma maior. Então, nós somos sempre somando 7. Aqui vai ser o contrário. Como o Doomsday é uma data no fim do mês, 29,
e nós queremos saber numa data menor que 2, nós vamos ter que tirar os excessos de 7, né? Então, se você sabe já a tabuada do 7, você sabe que 28 está na tabuada do 7, então você pode já diminuir 28 unidades de 29 e vai dar no dia 1º. Ou então vai tirando de 7 em 7, se você não sabe, né? Então 29 menos 7, 22. 22 menos 7, 15. 15 menos 7, 8. 8 menos 7, 1. Você vai chegar no mesmo 1. Tá? Então, se dia 29 é quarta, tirando 28 dias também vai ser quarta. Então, dia 1º de fevereiro também é quarta. Como nós queremos saber 2 do 2, vai ser na quinta. Tá? Então, é isso aí. Então, essa é a diferença do juliano para o gregoriano. Então, não tem a divisão disso aqui por 4 para cair nessa tabelinha daqui. Você já pega o domingo sempre e soma com o resultado que deu aqui. Tá? Depois que você já tiver craque no gregoriano, pega de novo essa data aqui, faz de novo, pega uma outra data de calendário juliano, segue do mesmo jeito que eu fiz aqui, você pode deixar isso aqui do lado e fazendo, que é assim que vai aprender. Não vai assistir esse vídeo aqui, fechar o olho e já sair calculando data. Não é fácil assim não, mas é muito legal. Nossa, a hora que você aprende que você pode desafiar seus amigos, pode falar um dia aí que eu falo o dia da semana, aí a pessoa banco esperta e então manda o ano 4000 e cacetada. Você vai lá e vai acertar. E é bom, né, para memória, bom pro funcionamento do cérebro, manter ele na ativa, é uma coisa bem legal. Tá? Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, coloca no comentário, manda no meu e-mail aqui, coisasdegiba@gmail.com, que eu terei o maior prazer em ajudar, em ensinar. Se tem uma coisa que eu gosto é quando eu consigo ensinar alguma coisa para alguém. Nossa, eu me sinto muito bem, sinceramente. Tá? Então, novamente, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que possa gostar, comenta se tiver alguma dúvida, se inscreve no canal, que quando tiver vídeo novo você recebe atualização. E eu pretendo colocar bastante coisa aqui no canal, e eu dependo da ajuda de vocês, hein? Tá? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tudo de bom para vocês, um grande abraço e tchau!